Dr. Raul Veloso, agradeço a oportunidade para estarmos aqui e poder debater, né? E eu vim aqui apresentar o programa de parcerias de investimento, o que tem sido feito na área de investimento limitado às concessões e às parcerias com a iniciativa privada. Então, assim, eu não vou falar de investimentos promovidos diretamente pelo Estado brasileiro. Então, nós estamos lá à frente do programa de parceria de investimento, que foi criado como uma força-tarefa para poder destravar de forma segura, de forma sustentável os investimentos, sanar os gargalos que tanto o país precisa para retomar o crescimento. E aí, antes de começar a falar, eu acho que é bom fazer duas observações, né? Eu resolvi, depois de muito tempo, vim para o Executivo para poder utilizar a experiência de 20 anos no controle externo do Tribunal de Contas da União para ajudar a tentar sanar os grandes gargalos na área de infraestrutura. E quando eu fui conversar com o ministro Moreira Franco na oportunidade, a gente trocou uma ideia e a gente acertou um acordo de fazer alguma coisa de forma sustentável. Então, uma coisa que não teria como reduziria as possibilidades de ter insustentabilidade das concessões nos anos futuros. A gente trabalhou com algumas premissas que eu vou apresentar aqui. E, realmente, nós estamos passando por um momento ímpar, porque pegamos a maior crise econômica, crise política, que o país vem presenciado. E a gente teve agora um evento, há 48 horas atrás, que novamente veio jogar luz sobre essas questões. E de ontem para hoje, eu não sei quantas vezes que eu já falei com a imprensa, e eu tenho falado o seguinte, que, primeiro, independente do que venha acontecer, nada disso afeta o programa de parceria de investimento. Ontem a gente fez uma reunião, a gente segue, toda a equipe, 45 técnicos, trabalhando, mantendo todo o cronograma de licitações, até porque investimento em infraestrutura não é investimento que você recupera, que o investidor investe para recuperar a curto prazo. Não é com capital especulativo. Você não investe em infraestrutura para você ter o retorno daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você investe em infraestrutura para você ter retorno daqui a 20, 15, 20 anos. É um investimento de longo prazo. Segundo, o que pode ser que pode atrapalhar os investimentos? É você não ter demanda por infraestrutura. Lá na China, eles construíram toda a infraestrutura da China para poder induzir a demanda não veio. No Brasil, não se questiona a demanda por infraestrutura. Eu acho que aqui ninguém questiona se a safra de soja do Mato Grosso, no ano que vem, vai ser bem menor do que desse ano. A safra vai ser igual desse ano ou maior. E vai precisar escoar essa safra. Seja pelo Porto de Miritituba, seja pela rodovia 163, que precisa de investimento, ou seja pela construção no futuro da Ferrogrão. Então não se questiona, também não se questiona os investimentos em ferrovias, em rodovias, em portos, em energia elétrica. Então, o Brasil já tem, a demanda é inquestionável. Por outro lado, outra coisa que poderia atrapalhar a iniciativa privada a vir ao país seria a possibilidade de você ter concorrência, do governo fazer esses investimentos. Não existe. Hoje o orçamento fiscal não permite a realização desses investimentos. Então, a parceria, e o nome tem que ser feito desse jeito com a iniciativa privada, não tem retorno. Independente de quem está à frente do governo. Não tem retorno. Então, as concessões não têm retorno e a única forma do Brasil poder preencher essa grande lacuna, esse grande vazio, esse grande déficit de infraestrutura é por meio de uma parceria com a iniciativa privada. Então, isso daí é uma coisa que não tem volta mesmo, independente. Então, assim, se você tem uma demanda por infraestrutura que é inquestionável, se você tem investidores que querem investimentos a longo prazo, retornos a longo prazo, e se você não tem recursos públicos para fazer esses investimentos em infraestrutura que tanta gente precisa, então, assim, não tem por que você achar, não tem por que ninguém duvidar que o programa de parcerias com a iniciativa privada, o programa de concessões, vai parar. Nós estamos lá com a carteira de 89 projetos, com datas
cumprindo tudo rigorosamente em dia. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu faço reuniões lá com todos os técnicos de todas as áreas semanalmente, cobrando cronograma, pedindo responsável e pedindo as providências cabíveis quando alguma coisa está atrasada. Então, a gente tem que cumprir esse programa de investimento. Concordo plenamente que a gente precisa de realizar esses investimentos agora, nesse exato momento. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Mais do que isso, né? A partir de ontem, a gente tem a certeza de que boa parte da responsabilidade para retomar o crescimento do país e a empregabilidade está na infraestrutura. A gente não tem dúvida disso aqui, não. Talvez as reformas fiquem um pouco paralisadas, mas a infraestrutura não vai paralisar. A gente vai caminhar e vai caminhar sempre à frente. Estamos também, já fizemos um convênio entre o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica para poder incentivar as parcerias público-privadas nos estados, porque a empregabilidade acontece nas pontas. E a gente mapeou o que faltava para os estados para poder desenvolver, deslanchar o programa de PPPs no âmbito dos estados. Por outro lado, no âmbito federal, chegou à minha mesa ontem e foi aprovado quarta-feira pelo plenário do Tribunal de Contas da União um pacto de infraestrutura, onde você vai criar um grupo que vai discutir os grandes problemas e vai ver a melhor forma de se encaminhar cada uma das questões. Esse grupo está formado pelo Senado Federal, pela Câmara, vai ser formado, né? Vai ser assinado ainda o pacto, pelo Senado Federal, pela Câmara, pelo Tribunal de Contas da União e pelo governo, com a participação das agências reguladoras, os ministérios setoriais na área de logística. Então, assim, nós estamos assim totalmente conscientizados da importância que tem, neste momento, o programa de parcerias para colaborar com o crescimento do país e voltar à empregabilidade. Aqui, eu coloco aqui que é um cenário, como que foi estruturado o cenário de regulação no país. Então, quando eu trago essa transparência, eu quero colocar que diversos problemas que a gente encontra hoje nas concessões existentes, as concessões encaminhadas, decorrem de problemas de forma de estruturação. Como que seria a forma de você estruturar as concessões de uma forma ideal? Primeiro, você cria os entes reguladores. Você cria as agências reguladoras. Depois que você cria essas agências reguladoras, você dota ela de corpo técnico capacitado para poder discutir a regulação e só depois que você tiver um marco regulatório bem definido, que tiver agência reguladora, faria-se as concessões e as privatizações. Mas no Brasil não ocorreu isso desse jeito. No Brasil ocorreu totalmente inverso. Primeiro começaram-se as concessões. Começou com a Ponte Rio-Niterói em 1994, onde nem se tinha a Lei Geral de Concessões, que é de 95, Lei 8987. Então, você começa a fazer as concessões sem ter nem o marco regulatório principal. Só depois você teve a definição do marco regulatório e a criação das agências reguladoras, no caso da NTT, da ANTAC, pela Lei 10.233, de 2001, começou em 2002. Então, assim, diversos problemas que a gente encontra hoje nas concessões existentes decorrem da forma de estruturação, da forma de discussão. E as primeiras concessões, e aí eu falo que minha formação original é engenharia, eu falo assim que os primeiros contratos foram feitos por engenheiros. Foram feitos com a visão de não entregar um serviço. A concessão, você não busca a obra. A obra é o meio pelo qual você vai atingir a finalidade da concessão, de uma parceria público-privada, que é entregar um serviço de forma adequada aos usuários. A obra é o meio. Mas os primeiros contratos de concessões foram formulados como se fosse uma obra. Uma obra diluída por 25 anos. 20 anos no caso da Ponte Rio-Niterói. Mas, assim, e aí você tem um programa de exploração da rodovia, um pé totalmente rígido, com a série de critérios precificados. Você tem uma TIR estática, que ela não era dinâmica, e ela passou a ser só retratar a realidade a partir do momento em que a NTT emitiu uma norma que criou o fluxo de caixa marginal, para fazer revisões, mas até então você tinha totalmente estático o pé.
E aqui, eu coloco aqui uma coisa assim, o que é concessão, para a gente poder diferenciar o que é concessão e o que é uma contratação direta de obra pública, né? E aí eu comparo que a contratação de uma obra pública, onde você utiliza-se os preceitos da Lei 866, é um namoro. Você tem que tomar todo o cuidado possível. Mas você sabe que aquilo ali vai perdurar por no máximo 5 anos. Então, daqui a 5 anos, você pode pegar e trocar de namorada. Você pode acertar. Você pode fazer um contrato melhor. Mas concessão, não. Concessão é casamento. Concessão é um acordo que você vai fazer por cerca de 25, 30 anos. Então, tem que ser bem estruturado, bem pensado. Tem que se prever no contrato todas as possíveis DR da relação e tentar mitigá-las. Então, assim, daí vem a importância de você construir uma matriz de repartição de risco bastante consistente. O que a gente tem visto aqui muito, e a gente tem tentado alterar, modificar isso de forma bastante radical no PPI, é a construção do contrato de concessão e da matriz de riscos. Porque é isso que vai pendurar. Eu, quando estava no tribunal, eu falei várias vezes, e aí o tribunal não pode determinar, ele só pode sugerir, nesse caso, que eu acho que é um absurdo você jogar todo o risco de demanda para a iniciativa privada. Porque na concessão você busca um parceiro. Você não busca inviabilizar a iniciativa privada e nem ofertar a ela um ganho exorbitante. E lá em Minas Gerais já tem contratos feitos desse jeito, onde você tem uma faixa de risco que a iniciativa privada, o concessionário privado assume. Até 10% acima da demanda, ele apropria. Acima daquilo ali, ele compartilha. Até 20% de queda da demanda, ele absorve. Acima daquilo, ele recompõe. Então, existem outras formas, mas a par de recomendações nunca foi considerado em algum contrato de concessão. Então, um contrato de concessão que foi mal desenhado, ele vai trazer problemas futuros. A chance de ele trazer problemas futuros é muito grande. Então, assim, quando você constrói uma matriz de repartição de risco bem feita, você consegue mitigar. E aí, você tem que vislumbrar tudo o que pode vir a acontecer. Eventualmente, alguma coisa vai acontecer durante a execução do contrato, que isso é normal, que não está previsto na matriz de risco. Mas aí você vai tratar naquele momento. Mas não podemos jogar a teoria total da imprevisão no contrato de concessão. Então, porque isso daí é uma coisa totalmente discricionária e vai depender da interpretação de quem está fazendo naquele momento. Então, colocar a teoria da imprevisão como solução para esses casos vai dar discussão. Isso vai dar morosidade, isso daí vai dar instabilidade, vai dar incerteza e vai fazer com que as coisas não deslanchem. Então, falar que caso fortuito e força maior, de forma lato sensu, vai caber ao poder público, vai depender de quem vai analisar se aquilo foi caso fortuito ou força maior. E aí, a gente pode discutir em tese, pode discutir diversas visões, mas, efetivamente, quem vai decidir vai ter sempre o seu convencimento. Então, se você constrói uma matriz de repartição de risco bem clara, não vai ter esse problema. Então, se você constrói uma matriz de risco falando, olha, até aqui é responsabilidade do concessionário, a partir daqui vai ser repartido, é um número objetivo. Acabou, é aquilo ali. Não tem. É a mesma coisa que é uma das premissas do PPI, a questão do licenciamento ambiental. Você tem que alocar o risco à parte que melhor pode gerenciá-lo pelo menor custo regulatório. Então, você tem que alocar a matriz de risco. Primeiro, você tem que soltar os projetos efetivamente com a licença ambiental, a licença prévia já emitida. Se não for possível, pelo menos as diretrizes. Isso já consta da Lei 11.079, Lei de PPPs. Não foi nada que a gente inventou, a gente trouxe aqui para a diretriz do PPI. Mas, eventualmente, se você não consegue fazer isso aqui, você tem que pegar e verificar qual é a melhor forma, para quem que vai alocar esse risco. E, se for alocar o concessionário, até que ponto? Deixa isso bem claro no contrato. Constrói isso bem claro. Não pode deixar margens para interpretações dúbias. E aqui eu coloco alguns desafios que a gente encontrou desse cenário. Alguns desafios que de certa forma, eu conversei quando eu fui convidado para ir para o PPI, eu já tinha sido convidado algumas vezes para ir para o governo, não senti motivado o suficiente, e dessa vez eu tive a oportunidade. E aí a gente deu um tratamento. É claro que muitos desses ainda precisam de muito mais ações para poder alcançar a finalidade. Mas a primeira coisa é uma falta de planejamento integrado do setor de infraestrutura. Então, você não dá previsibilidade. Você não enxerga lá na frente o que você tem que fazer.
E mais do que isso, o governo não pauta o setor de infraestrutura, ele é pautado. Então, assim, pegamos a EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, que tinha, sobretudo, a função de desenvolver o trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo, e demos outra finalidade para ela, além dessas daí. Além de você pegar e desenvolver projetos, capacitar a empresa para poder desenvolver projetos, nós estamos fazendo isso, vai apresentar um planejamento. Esse planejamento vai ser colocado em consulta pública até o fim desse semestre. É um planejamento de todos os setores logística, com todas as questões bastante robustas e que vai dar previsibilidade das necessidades de investimento que o país precisa. Uma outra coisa que a gente coloca aqui é a falta de uma carteira de projetos. Então, você tem, se eu perguntar para qualquer um aqui, quais são as obras necessárias para a gente fazer no país, para poder alavancar o crescimento do país, todo mundo sabe essas obras. Eu posso conversar aqui, a gente fazer um brainstorm aqui, a gente vai chegar nas 50, 100 obras facilmente, na área de infraestrutura. Mas se a gente for procurar o projeto dessas obras, a gente não encontra o projeto dessas obras. O Brasil parou de pensar no futuro, parou de fazer planejamento e parou de fazer projetos quando acabou com o GPOT. E eu sou dessa geração de que eu fui desempregado naquela época. Empregado não, eu formei engenharia e não tinha outra opção. Teve que prestar concurso público. E depois você foi voltando. Mas assim, você parou de planejar, parou de construir projetos. Então nós temos uma grande carteira de obras. Mas quando a gente vai na prateleira buscar esses projetos, a gente não encontra. Então isso daí a gente tem que novamente desenvolver, e a gente está tentando fazer isso. Essas questões são questões que vão dar retornos a médio e longo prazo. Mas são questões que são essenciais de fazer agora, se você quer pensar no país melhor no futuro, para novamente não passar por os problemas que nós estamos vivenciando hoje em dia. Outra coisa aqui também é a questão da governança. A gente tinha totalmente centrado lá na Casa Civil a discussão de todos os assuntos, e é assim que é feito, de todos os assuntos, que passa estratégico no centro de governo, inclusive a infraestrutura. Dada a relevância da infraestrutura, foi criado o PPI, para poder discutir, para poder focar, para poder dedicar 100% de sua atenção aos programas de investimento com o parceiro privado. E lá é um locus onde a gente pode fazer com que ministérios setoriais, agências reguladoras e outros atores se convirjam, se conversem e possam resultar na melhor solução para a área de infraestrutura. Falta de robustez e consistência técnica dos estudos econômico-financeiros. E aí a gente começou a desenvolver isso aí. Nós temos 45 técnicos lá, a gente tem essas reuniões semanais e que a gente faz essas apresentações. Então, quando chega a ANTAC, o Ministério do Transporte, a ANAC, qualquer órgão que vai propor um projeto, a gente primeiro faz uma sabatina. Ele faz uma apresentação e a gente começa a questionar. Começa a questionar as premissas de construção do fluxo de caixa. E a gente começa a questionar todas as projeções, seja receita, o CAPEX, o OPEX, o custo de oportunidade de negócio, como é que foi calculado, como que ele está retratando, quais são. E mais do que isso, a gente começa já a construir o contrato de concessão. É claro que você não pode fazer parar todo o país para esperar implantar todas essas coisas. E algumas coisas a gente teve que encaminhar com as condições que tinham já avançadas. Exemplifico para vocês, aeroportos. Nós tínhamos as concessões de aeroporto que já tinham sido aprovadas pelo tribunal. Se a gente fosse remodelar todos os estudos e adequá-los ao atual cenário, onde a gente sabe que a demanda projetada não é a que foi feita nos estudos, a gente teria que levar muito mais tempo para poder licitar esses aeroportos. Então, a gente preferiu investir na construção do contrato de concessão, sobretudo na sustentabilidade do contrato de concessão. Como que a gente fez isso? A gente, além de construir uma matriz de risco mais apurada, a gente pegou e deixou de contaminar a sustentabilidade da concessão durante a sua execução. Ou seja, quando você projeta uma concessão, quando foi projetada as concessões dos aeroportos, Guarulhos,
aqui o Galeão, aqui, por exemplo, fez uma projeção de uma receita, de uma demanda que daria uma receita para sustentar os custos operacionais, OPEX, os custos, os investimentos, os CAPEX, uma rentabilidade, um custo de oportunidade que foi calculado pelo WACC, mais uma outorga fixa, diluída nos 25 anos dos aeroportos. Uma das premissas que foi utilizada nos aeroportos foi que todo o ágio ia ser diluído ao longo do tempo. Todo o ágio ia ser diluído ao longo do tempo, ao longo dos 25 anos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi cortar isso, porque isso daí dá imprevisibilidade. O ágio a Receita vai ter que ainda pegar esse ágio todinho e sustentar esse ágio. E isso daí pode dar insustentabilidade às concessões. Então, a gente colocou 75% do valor de outorga distribuído do 6º ao 30º ano, deixamos 5 anos sem ter outorga fixa para pagar. Por quê? Porque é nesse momento que o concessionário precisa de mais força para poder investir, e nesse momento ele pode ter algumas variações na economia, algumas quedas de demanda, igual teve agora, que isso pode realmente dificultar a realização desses investimentos. Então, a gente deixou 5 anos sem pagar esses valores de outorgas e colocamos todo o ágio na cabeça, esses 25%. Ou seja, você só pode dar o ágio na cabeça. Isso aí a gente teve uma briga muito grande com o Tesouro, porque a gente minimizou o ágio médio dos aeroportos, dos 4 aeroportos que foram licitados, Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Rio Grande do Sul, foi de 23,4%, contra aqueles ágios monstruosos que a gente teve no passado. Então, assim, quando você faz isso, quando você coloca algumas regras, quando você cria, por exemplo, uma coisa para mitigar o risco cambial, que a gente colocou no valor de outorga variável, você começa a redesenhar um outro contrato que sinaliza uma outra construção. Mas, assim, uma outra coisa que eu trouxe lá para o PPI também, eu fiz uma parceria com a CISET, da Presidência da República, que são os auditores da CGU, que estão lá. Então, assim, a ideia aqui é colocar os auditores trabalhando não para fiscalizar, fazer fiscalização de forma concomitante, mas para fazer assessoramento e consultoria para que a gente tenha todo o debate dentro do Executivo antes de colocar em consulta pública, para que esse debate não ocorra no controle externo, no Tribunal de Contas da União. Lá não é o lugar adequado para ocorrer esse debate. Esse debate tem que ocorrer no Executivo. Então, a gente trouxe tudo isso para cá. Eu estou com 9 auditores full-times dentro do PPI, ajudando a nossa equipe, além dos 45 técnicos. Aperfeiçoamento e otimização do processo de construção de editais, matriz de repartição de risco e contrato de concessão. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas, sobretudo, eu queria pegar e colocar 2 critérios que a gente tem valorizado bastante. Primeiro, consulta e audiência pública, para efetivamente buscar contribuições da sociedade e usuários e investidores. Então, a consulta pública e a audiência pública, eu acho que, assim, a consulta pública pode ser pela internet. Essa atende a todo mundo, todos os investidores, todo mundo que possa ter acesso à internet. Mas a audiência pública é presencial. A audiência pública é necessária para você ouvir aquele afetado, a dona Maria, que é afetada porque a rodovia está passando ali na frente, porque o filho dela estuda no colégio que está do outro lado e precisa colocar uma passarela. Então, vamos pegar e vamos mapear isso aqui e vamos colocar essa passarela agora, porque depois vai ter esse pleito para colocar essa passarela. E isso vai reensejar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato futuramente. Então, a audiência pública é feita desse jeito, para você poder ouvir. Mais do que isso, ela tem que ter resultado em si. Se você tem que analisar as contribuições. No caso agora da RIS, Rodovia de Integração Sul, a antiga Concepa, a gente prorrogou por mais 30 dias a consulta pública. E a gente está debatendo aí essa questão ainda de ver o que vai ser adequado, o que vai ser incorporado ou não na nova concessão. Um outro ponto é a prestação de serviço. O foco de uma concessão tem que ser na prestação de serviços com metas e cláusulas de desempenho de forma objetiva, e não em obras. Aperfeiçoamento, coloquei aqui também as regras de governança e os editais e a minuta dos contratos.
Falta de padronização dos processos de contratação de concessão e outras ações relevantes durante a execução do contrato. Na resolução número 001 do PPI, foi a primeira resolução, tem tudo isso aí. Inclusive a padronização. Qualquer setor, óleo e gás, rodovias, portos, ferrovias, aeroportos, tem um rito agora padronizado. Qual que é o rito padronizado? Muitos já utilizavam esse rito, mas nem sempre nem todos o utilizavam. Então agora está lá na regra do PPI. Então primeiro você pega e desenvolve esse estudo. A partir daí você apresenta para o PPI, a gente sabatina esse estudo, vê a consistência. Após a consistência disso, isso daí é qualificado pelo Conselho do PPI, onde está presente diversos ministros das pastas setoriais da área de infraestrutura, mais o presidente da República. Após isso daí, a gente pega e coloca já os cronogramas com os prazos de todos os eventos, e a gente aprofunda nesses estudos. Depois que esses estudos estão maduros o suficiente, é colocado em consulta pública. Depois que é consolidado o resultado das consultas públicas, ele é encaminhado ao Tribunal de Contas da União e, posteriormente, é lançado o edital. Dá encaminhamento à solução dos gargalos logísticos de transporte de cargas. Isso aqui é uma coisa. Eu falei muitas coisas para o futuro, mas a gente sabe que a gente tem um passivo. A gente tem concessões existentes que têm problemas e a gente tem que enfrentar esses problemas e tem que dar solução a esses problemas. E a gente tem que dar essa solução a esses problemas de forma consistente, de forma dentro do marco regulatório existente ou que pode ser criado dentro da legalidade, mas, sobretudo, de forma que não vai ser questionável no futuro. Porque a pior coisa que tem é você dar uma solução que ela não vai prosperar, que ela não vai ficar. Porque você cria expectativa na sociedade, você cria expectativa no governo, você cria expectativa no concessionário e as coisas não saem. E aí você atrasa. E aí você não vai cumprir, professor Raul Veloso, você não vai cumprir o que a gente quer, que é os investimentos de forma imediata. Isso atrasa. Então, a medida provisória 752, que vai ser convertida em lei agora, ela traz soluções, algumas das soluções para as questões de aeroportos, rodovias e ferrovias. Na questão de ferrovias, ela traz uma questão bastante interessante. As ferrovias, elas têm cláusulas que permitem a prorrogação. Então, já foram licitadas com cláusulas que prevê a prorrogação do contrato. Então, foi criado uma figura da prorrogação antecipada. Ou seja, é a mesma prorrogação, só que você está antecipando ela. Está antecipando ela em 10, 11 anos. Por quê? Porque o país não tem como esperar 10, 11 anos para fazer esses investimentos. E depois, quando você chegasse daqui a 10, 11 anos, você ia fazer essa prorrogação, ia ter esses investimentos. Então, em contrapartida a essa prorrogação, a concessionária vai ter que fazer investimentos. Vai ter que modernizar e aperfeiçoar e atualizar os contratos de concessões com as novas técnicas, com os novos avanços na área regulatória. Mais do que isso, vai ter que solucionar gargalos logísticos. Os valores de outorgas podem ter investimentos cruzados. Como que é isso? Vamos pegar uma ferrovia, por exemplo, a Estrada de Ferro Carajás. Se você for calcular o fluxo de caixa dela, vai dar um valor presente positivo. Esse valor presente positivo é um valor de outorga. Esse valor de outorga você vai recolher para o Caixa Único da União, que não vai voltar para o setor. Uma outra opção era criar um fundo, igual existe o FENAC, Fundo Nacional de Aviação Civil. Você pega esse valor de outorga e joga no FENAC, para depois o FENAC devolver, no caso o FENAC devolve por meio de investimentos em outros aeroportos que não são concedidos, pela Infraero. No caso de ferrovias, a gente teria que devolver para a Valec, para um fundo, para poder a Valec fazer esses investimentos, e a gente tem experiência de que esses investimentos não têm acontecido na velocidade que se deseja. Então, o que a gente fez? Tem obrigações de que esses valores sejam feitos investimento na própria malha ou em malha de terceiros. Então, uma concessionária pode pegar esse investimento, 2, 3 bilhões de valor de outorga, e construir, por exemplo, uma ferrovia. Construir o Ferroanel de São Paulo, construir o Ferroanel de Belo Horizonte, construir a variante de São José do Rio Preto, e assim por diante.
São vários investimentos prioritários e a gente está com um grupo de trabalho trabalhando com isso para fazer essas prorrogações antecipadas que vão trazer investimentos a curto prazo. Para a área de rodovias, que foi aprovado na MP, nós temos uma questão que permite investimentos imediatos nas rodovias denominadas da segunda etapa. Aquelas rodovias que foram licitadas em 2007. Em 2007, onde você tem uma tarifa, o OHL ganhou elas inicialmente, você tem uma tarifa muito baixa. E havia um questionamento ainda, e de forma indevida, por alguns técnicos, e não pelo Tribunal de Contas da União. É bom ressaltar isso. Não tem nenhum acordo no tribunal falando isso. Então, por alguns técnicos, sobre a aplicabilidade dos 25%, da limitação 25% da Lei 866. Então, para não ter dúvida nenhuma, para poder fazer com que esses investimentos deslanchem, foi colocado na medida provisória de forma bastante clara que não se aplica esses 25% às concessões. Isso faz com que a NTT possa logo receber essas obras tão necessárias nessas rodovias para aumentar a qualidade da prestação de serviço ao usuário e poder apresentar isso e fazer os termos aditivos pertinentes. A da terceira etapa foi vetada, e aí a gente não tem o que falar, né, nesse momento. Né? Estamos pensando nas soluções, mas existia uma possibilidade na terceira etapa e foi vetada, não foi aprovada. Devolver o poder técnico das agências reguladoras, órgãos de estados e o poder político aos ministérios. Desculpa, só para eu entender o que é, vetada e aprovada. Não. Foi aprovada, a MP foi aprovada sem esse artigo. Existia uma possibilidade, falando o seguinte, que nas concessões você poderia fazer o rescalonamento dos investimentos que você tinha a obrigação de fazê-los em 5 anos. A partir de 5 anos, se você não fizesse, aplicaria o fator D, que é um fator que reduz o valor da tarifa. E a medida provisória, um texto que foi construído inicialmente, permitia que essa obrigação de 5 anos fosse estendida para 12 anos. E você pudesse rescalonar, ou seja, a obrigação que você tinha em 5 anos, você teria 12 anos para poder cumpri-la, sem aplicação do fator D. Isso daí, depois, num segundo momento, foi modificado no Congresso Nacional, por forças que atuaram lá, e o relator e a proposta que foi levada foi de não limitar em 12 anos. Foi deixar a obrigação de 5 anos se estender até os 30 anos. De uma forma ou de outra, a gente já pegou a degravação desse negócio para ver como que o governo pode realmente, se pode ou não pode recaminhar nessa própria legislatura alguma coisa nesse sentido. E, de certa forma, esse destaque não foi aprovado. Então, não tem, nesse momento, uma solução a não ser o processo de relicitação para as concessões de rodovias da terceira etapa. E o que é o processo de relicitação? O processo de relicitação é um processo, como se fosse um processo de caducidade amigável, onde você não tem as penalidades, onde você tem todas as questões acordadas entre o concessionário e o poder público. Algumas dúvidas podem ir para arbitragem, que foi outra coisa que a medida provisória trouxe, que eu acho que é bastante significativo, é a possibilidade de arbitragens para cláusulas econômicas financeiras. Então, você pode fazer isso aqui. Sobre a questão do processo de relicitação, há, na medida provisória, um encaminhamento para que tem que ser feito um regulamento. Esse regulamento já foi contratado, já foi contratado, e a gente espera que em setembro, a data é em setembro, esteja pronto o regulamento para você poder ver as regras para fazer a indenização dos investimentos realizados pelos atuais concessionários e não amortizados no prazo que foi explorado. Que isso aí é essencial para que você possa dar efetividade ao processo. Essa é a solução que foi dada até o momento. Tá bom. Essa é a solução que foi dada até o momento. Dá encaminhamento aos passivos regulatórios decorrentes de contrato de execução diversos. Já falei sobre isso aqui do gargalo logístico, já falei sobre essa outra parte.
Realmente o passador não está ajudando. Vamos ver se o pessoal lá ajuda. Não tem jeito de passar manualmente aí, não? Pode passar? Eu acho que eles podem passar, sim. Pode passar. Eles estão tentando lá passar. É porque aqui no Rio de Janeiro as coisas Sim. andam mais devagar. Uma outra coisa, eu fiz diversas reuniões. Eu fiz diversas reuniões com investidores, médios investidores e investidores estrangeiros. E uma das premissas nossas, um dos grandes desafios que a gente tinha, era diversificar o portfólio de investidores. Ou seja, fazer concessões que viabilizassem tanto a participação de investidores estrangeiros, como também de médios investidores também, que é uma opção aos tradicionais licitantes que, nesse momento, se encontram com dificuldade de participar dos certames licitatórios. E, entre eles, uma das coisas que a gente ouviu bastante foi o seguinte: olha, os estudos não são robustos. Ok, nós vamos pôr os estudos mais robustos. Uma outra coisa, a gente não sabe, no Brasil, quando é que vai sair a concessão. E se vai sair. Porque pode parar ou no órgão de controle, pode parar no órgão ambiental, pode o governo decidir não sair. Então, a gente só começa a estudar depois que sai o edital. Só que depois que sai o edital é publicado em língua português, só na língua portuguesa, e são 45 dias. E até a gente traduzir todo o edital, a gente já perdeu todo o prazo e a gente não tem possibilidade de concorrer. Então, a gente, além de ter consistências nos estudos técnicos, nos estudos econômico-financeiros, nos EBTAs, a gente também colocou os editais publicados em espanhol, inglês e português. Isso daí está na resolução número 1 do PPI. É uma regra muito simples, mas que facilita, porque é um documento oficial do governo já publicado na língua inglesa. Por outro lado, você também aumenta o prazo de 45 dias para 100 dias entre a publicação do edital e o leilão, onde você permite mais tempo para poder aprofundar os estudos e oferecer uma proposta mais consistente. Isso também é interessante porque acabou-se com o empréstimo ponte. Então, você vai ter uma cláusula de eficácia de você conseguir, se você não conseguir o empréstimo de longo prazo, você vai devolver a concessão antes de começar a concessão. Então, estamos com esse ponto. Um controle está institucionalizado, um controle concomitante por parte do tribunal, já existe esse controle, a gente colocou para o lado de cá. Estudos maduros e indução de apresentação de propostas consistentes por parte dos licitantes, contrato com sustentabilidade, transparência e cumprimento de prazos, estou acabando, mitigação do risco cambial e alteração de forma de investimentos do BNDES. Tem que dar um desconto, porque não passa. Agora está passando para frente. Sim. Retornar a credibilidade do país no setor de infraestrutura, diversificar os perfis de investidores e enfrentar e solucionar os problemas de gargalos logísticos. São os grandes desafios. Foi criado o PPI, que ele é um órgão de supervisão, um órgão de coordenação, e ele tem que fazer esse meio de campo entre a área de infraestrutura. A gente tem buscado a transparência, a previsibilidade. Isso aqui é uma coisa que eu cobro a todo tempo, previsibilidade. Prazo é para ser cumprido, prazo tem que ser cumprido. Como você vai recuperar a credibilidade do país? É cumprir prazos. O que foi anunciado tem que ser cumprido. Nós temos aí uma carteira de projetos hoje de 89 projetos. Aqui nós temos a configuração da secretaria, dividido em 3 secretários, eu tenho um adjunto, e a gente está com a EPL vinculada com a gente. A carteira atual, nós temos 89 projetos qualificados. Em 11 meses, 89 projetos, 51% está concluído. 51% já teve leilão ou contrato assinado. 51%. Você pode pesquisar em toda a história se teve algum desempenho desse jeito, no momento onde o Brasil perdeu o grau de investimento, onde a gente tem uma crise política, onde a gente tem uma crise econômica. Nós tivemos 44 leilões realizados, nós estamos atualmente com 28 projetos sendo desenvolvidos, nós estamos com 17 prorrogações entre portos e ferrovias
em andamento, sendo que 2 já foram concluídas. Nós temos atualmente 89 projetos, foram 35 projetos qualificados na primeira reunião do PPI em setembro do ano passado e mais 35 com mais 54 projetos qualificados em março desse ano. Desses daí nós já tivemos 51% em 11 meses de PPI. Os 89 projetos estão distribuídos na área de aeroportos, terminais portuários, prorrogações, licitações de rodovias, estudos, ferrovias, petróleo e gás, mineração, energia, distribuição, geração, transmissão, uma privatização e a Lotex. Aqui nós temos aqui o aeroportos, 4 aeroportos, entregas já efetivadas. Os 4 aeroportos, concessão, terminais portuários, 5. Arrendamentos, prorrogações antecipadas. Petróleo e gás, tivemos sucesso agora, na última rodada, a concessão. Linha de transmissão, foram 31. Se você considerar o índice de sucesso, que era de 40%, 42%, foi de 97% nessa última licitação que teve agora, em março. E a privatização da CEL, que a gente foi reprivatizada, os 42 projetos da nossa carteira. Aqui nós temos a estimativa de outorgas, estimativa de 23 bilhões. Desses 23 bilhões, os que já foram licitados, a estimativa era de 7,4 bilhões, foi arrecadado 8,8 bilhões, um ágio de 19%, porque ágio para a gente não significa necessariamente sucesso, né? O sucesso é você ter contratos autossustentáveis que não vão minimizar a possibilidade de ocorrência de problemas no futuro. Nós temos aqui a estimativa de investimento, nós estamos falando aqui de 85 bilhões. O que já foi feito até agora? Já tem uma previsão de investimento de 23,7 bilhões em 11 meses. Tudo isso já foram licitados nas áreas aí. E aqui a gente tem empregos estimados, só na área de transporte. Eu não estou contando a área de... Estou tirando aqueles 31 de linha de transmissão na área de energia. Por quê? Porque a gente está utilizando uma metodologia do BNDES que é feita só para o setor de transporte. A gente ainda está desenvolvendo uma metodologia que seja crível, que seja sustentável para a gente calcular nos outros setores. Então, como o BNDES já tem uma metodologia para a área de transporte, a gente já fez isso, então nós temos uma estimativa aqui de 127 mil empregos gerados. Aqui tem os principais atos normativos do PPI, a apresentação vai ficar, é claro, depois vocês podem consultar, desde a Resolução 01, a lei que cria o PPI, a estrutura do PPI, como também a medida provisória que eu falei para você, a proposta de risco cambial, que não tem custo nenhum para o investidor. Isso aí foi uma coisa, eu estive lá agora nos Estados Unidos, passei lá conversando com diversos investidores, com diversas pessoas. Isso aqui foi bastante elogiado, né? E aqui nós temos contratos assinados, nós temos o Terminal de Contêiner de Salvador, Terminal de Fertilizante de Paranaguá e a CELG. Nós temos aqui consultas públicas já disponibilizadas nos setores, e aqui é o que eu faço, é o que eu exijo. Eu vou cobrando data por data, de evento por evento. Tudo que a gente anuncia no nosso site, pode consultar, a gente vai cumprindo. Então, foi lançada agora a consulta pública da concessão da BR-364-365, Goiás, Minas Gerais, vai terminar dia 21/6. 21/6 eu clico aqui, cada um dos eventos. Mas eu cliquei aqui no dia 8, que começou. Aqui os leilões já realizados. Em diversos... E aqui é uma agenda. Está pública. Está no nosso site, está aqui. Então, o PPI não vai parar. A gente vai continuar. Mais do que nunca, a gente tem essa responsabilidade de ajudar. Então, o que vai acontecer em maio, junho e julho, está tudo aqui. Se você pegar aqui, desde a publicação do edital para a Lotex, até a publicação da consulta pública da Ferrogrão e da Ferrovia Norte-Sul. A gente faz reuniões semanais. Essa semana passada eu tive com alguns interessados realmente na Ferrogrão, para a gente ver se eles estão firmes e fortes, e eles manifestaram interesse firme e forte lá, mas a gente sabe que a Ferrogrão é um investimento que vai trazer resultado daqui um tempo maior, então a gente vai colocar também a BR-163. Nós temos que acabar com essa vergonha no país, a BR-163. Aqui as atividades do segundo semestre. Todas elas aqui.
Todas elas aqui. Desde os leilões das geradoras de energia, São Simão, Volta Grande, Miranda e Jaguara, lá na CEMIG, que não tem nem mais uma pendência, a gente caçou todas as pendências que tinham, inclusive lá no Supremo Tribunal Federal. Todas. Saiu resolução, por incrível que pareça, foi ontem. Saiu resolução ontem das empresas de energia. Então, o programa de investimento de concessões, de parcerias com a iniciativa privada, está correndo. Está correndo e cada vez mais a gente vai correr, porque a gente tem a responsabilidade de tentar ajudar o país a preencher esse gargalo de infraestrutura que tem aí. É uma missão difícil e a gente precisa de todas as pessoas aqui. Aqui a gente tem aqui uma outra área que eu trouxe para vocês, que foi incluído as 3 concessões aqui para fazer estudos, da Nova Dutra, da Conce e da CRT. Eu trouxe isso daqui realmente para poder colocar. Foi uma decisão de governo colocar esses estudos, não fazer a prorrogação delas. Até porque, por 2 motivos, professor. 2 motivos muito claros. Primeiro, que esses contratos não prevê a prorrogação. São contratos que não prevê a figura da prorrogação. Ao contrário dos contratos de ferrovias. Segundo, que no governo anterior, dessa mesma etapa, junto com essas mesmas 3 concessões, já tinha a Ponte Rio-Niterói e a Concepa no Rio Grande do Sul. E o governo anterior, até com a questão da gente continuar, assim, da previsibilidade, da continuidade, fez a nova licitação da Ponte Rio-Niterói. E a Concepa já também está lá e já está fazendo a licitação. Então já está em consulta pública, terminou a consulta pública. Então não há previsão. O que a gente vai fazer? A gente começou os estudos agora, está contratando os estudos, junto com o Banco Mundial. Boa parte desses investimentos ocorrem fora da faixa de domínio. A gente quer licitar essas concessões. É claro que as atuais concessionárias vão poder participar. A gente quer licitar essas concessões no ano que vem e já começar esses investimentos de imediato fora da área de domínio da rodovia. É claro que você vai ter que fazer uma modelagem econômica e financeira, onde você vai ter uma antecipação de investimentos, mas a gente já tem alguns estudos que indicam que isso daí vai ser suportável, porque você tem nessas rodovias condições de otimizar bastante o número de pagantes de pedágio dos investimentos. Então, por exemplo, assim, cadê o presidente da Nova Dutra? Vamos ver. Sim. Acho que lá na Nova Dutra, 8% pagam pedágio? 8%. 8% dos usuários pagam pedágio. É um absurdo, né? Então, a gente tem que equacionar isso daí. Tem que solucionar isso aqui, para a gente poder aumentar. A NTT falou no número, eu não gostaria nem de repetir agora, porque é um número que eu não olhei, que a gente não estudou, não debruçou por cima, mas dá para poder alavancar bastante essas questões. Aqui a gente tem as concessionárias que vão ter prorrogações antecipadas na área de ferrovias, que a gente espera que esses investimentos aconteçam de forma imediata, depois que fazer isso. Por quê? Porque não terão licitação, não sofrerão condicionamento e terão obrigação contratual de fazer esses investimentos. Porque a lei já permitiu fazer esses investimentos cruzados. Então, o governo já está verificando onde que você vai ter que fazer esses investimentos. E a gente está solucionando. Por exemplo, Gargalo do Porto de Santos. Todo ano a gente vê aquele fila de caminhão lá para Gargalos. A gente pegou algumas iniciativas que já estavam estudadas no governo. Eu chamei as concessionárias. Chegam lá 3 concessionárias. A FCA, a MRS e a Rumo LL. Falei assim, olha, vamos conversar. Não cheguei em consenso nenhum. Quando uma aceitava, a outra não aceitava. Ninguém aceitava a solução. Aí a gente pegou e falou assim, então vamos pegar e fazer o seguinte, qual a solução que vocês têm? Aí elas traziam a solução, fizemos 3, 4 reuniões, não chegou no consenso. Eu falei, se não tem solução, a solução está dada. Quando vocês tiverem, fizeram um acordo e trouxer para cá, a gente habilita no conselho do PPI para fazer a prorrogação. Se vocês não chegarem no consenso, não tem como fazer prorrogação sem resolver o gargalo do Porto de Santos. Aí, eles não acreditaram, teve a primeira reunião de setembro. O que aconteceu? Não foi habilitada nenhuma concessão para fazer prorrogação. Aí eles entenderam que a gente estava falando de forma mais séria. Aí eles trouxeram um memorando de entendimento, fizeram uma nova empresa, as 3 lá, e solucionaram, e já foi assinado esse memorando de entendimento para vencer o gargalo do Porto de Santos. Então, aqui,
por fim, só a questão. É essencial, e aí é cultura minha mesmo, porque é o que eu fiz durante 20 anos, para você conseguir avançar no programa, é você não só desenvolver as coisas, mas acompanhar, para e passo. Fazer o monitoramento, ter a transparência e ter qualidade nas entregas. Então, a gente sempre tem um responsável por cada um dos gerentes, onde eu cobro. Eu tenho um responsável na agência, eu tenho um responsável no ministério, cada projeto tem um responsável, e eu tenho dentro do PPI quem eu estou cobrando para poder ver se está cumprindo todo o prazo. Eu tenho reuniões semanais, que todo mundo acompanha passo a passo e vê o que está faltando para poder destravar, o que está engargalhando. Outra coisa, para assegurar a transparência, é essencial, e a gente está investindo mais nessa área de transparência. Se vocês entrarem no nosso site, www.projetocrescer.gov.br ou www.ppi.gov.br, todas essas informações vocês vão ter lá. Todas essas informações, com cronograma, com passo a passo em que passa está o projeto. Então, e outra coisa, manter dados e informações dos projetos atualizados. Então, todo dia é atualizado o dado. O que acontece no dia é atualizado. E, por fim, obrigado. Obrigado.